É uma pena. Uma pena Mas que assim seja. o Silvio diz que sempre foi muito incompreendido. Eu não sei se faço essa conclusão de forma errada, ainda sinto que parece que isso persiste. E vou falar agora do trabalho último mais comentado, que é Os Donos do Silêncio. Uhum. Eu nunca vi na nossa elite de, vamos assim dizer, de famosos, um trabalho tão grande para maldizer um trabalho angolano. E eu vi que o Silvio disse que parece que ainda temos medo de ter a novela angolana nas telas, preferiríamos ter chineses, turcos. Sente que essa reação trazida por causa dos Donos do Silêncio, e talvez não só por isso, mas é essencialmente aí em que rolou a informação, sente que isso também resulta da falta de compreensão do trabalho que ele faz até hoje, ou terá havido uma outra motivação para que houvesse essa reação contra o trabalho do Silvio, se assim fosse colocar? Muito interessante. Uhum. Talvez se eu tivesse que responder de forma muito mais profunda, ainda existe muita emoção para responder, e eu já há muitos anos que não respondo com emoção. Tem que ser com a razão. Mas analisando assim de uma forma muito prática, eu ainda continuo sendo um jovem do Lubango. Se vocês perguntarem, vamos lá, 3 artistas no meu ramo que tenham mais sucesso em Angola nos últimos 10 anos. 3. Sem falsas modéstias, eu estou no topo deles. Eu estou no topo dessa tabela. E isso não sou eu a dizer, são os números e são os resultados, no final das contas. Eu não sou, como disse, como não me chamavam para fazer, então eu passei a ser produtor das coisas e produzi alguns produtos. Alguns em que eu entrei e muitos mais que eu não entrei. Vocês vão ver alguns filmes, algumas novelas, alguns produtos que eu não entrei como ator, mas sou produtor executivo, sou a pessoa que fez com que acontecesse aquele produto. Mas continuo sendo do LB. Sim, então para algumas pessoas isso não cabe muito bem. Para algumas pessoas, que às vezes são a maior parte do grupo de pessoas, isso não cai muito bem. Porque podem dizer que sim, mas no final das contas tu és alguém que veio de fora para fazer isso, quando tinham pessoas que estavam dentro já há mais anos e não fizeram aquilo, não tiveram o mesmo resultado. Então, o que é que tu percebes? Enquanto está tudo bem, ouves muito silêncio. Quando acontece uma coisa errada, tu sentes a mão pesada da crítica e da análise, às vezes até de colegas. Vamos lá pensar comigo. O Lelis é professor. Tem competência os alunos de corrigirem as provas? E eu estou a perguntar a todos vocês. Colegas, 2 colegas têm competência de corrigirem a mesma prova? Então como é que é possível nós termos muitos casos em que são os colegas, atores do mesmo nível de trabalho, que te vão julgar publicamente, quase que está a chincalhar o teu resultado? É só as pessoas analisarem e depois vão entender. Imagina, eu estou num outro nível, já estou com algumas coisas com resultados. Vocês nunca me viram e nunca vão ver eu analisar o trabalho de um colega. Nunca vão ver a dizer se o colega é bom ou não é bom. Muito pelo contrário, o que eu vou dizer é parabéns ao colega pela luta que está a fazer, porque todos eles têm um processo. Vocês nunca vão me ver a dizer, a dar pontos aos colegas, a dar ou a retirar pontos dos meus colegas. Não vão me ver a fazer isso. Por quê? Porque eu sou um aluno, na sala, não sou o professor. Então é o professor que tem a capacidade de analisar. E quem é o professor, no nosso caso, é o público. É o público que diz que quer ver aquele filme com aquele ator. Mano, se és bom, se não és bom, a questão aqui não se coloca. É o público que diz, eu quero esse produto. É como se dissesse assim, olha, não tragam leite moça aqui, porque as todas querem leite moça. Sempre não gosto muito de leite moça, mas todo mundo gosta. Então,
o produto é determinado pela vontade do público, mas quando tem colegas que analisam o teu trabalho, em asta pública, atenção, não é uma análise ao teu trabalho, é uma análise ao próprio ego deles, e isso é um combate da pessoa ou das pessoas com elas mesmas e não contigo. Então, o mundo, enquanto for mundo, essas pessoas vão continuar, mas nós continuamos a fazer o trabalho porque uma coisa é certa. Há 30 dias falou-se muito sobre o início da novela. 30 dias depois, o público está a dizer que gosta da novela e não para de assistir novela. As mesmas pessoas que fizeram os mesmos comentários que diga-se de passagem, e deixa-me dizer com honestidade intelectual, nós não começamos bem. Nós não começamos bem. Nós não começamos da melhor forma que podíamos ter começado. Mas isso, tecnicamente, a olho nu, todo mundo que trabalha nessa área sabe entender quais são os motivos. Sabe entender quais são as nossas insuficiências, as nossas lutas. Então, não sou eu que tecnicamente entendo isso, que eu vou deteriorar o trabalho dos colegas. Muito pelo contrário, era mandar apoio. Hoje está diferente, hoje está melhor, hoje equilibrou-se. Vocês veem a mesma análise das pessoas que fizeram antes fazer agora? Então a minha pergunta é, os críticos que são críticos, que não são críticos, só conseguem ver o que não está certo e o que está bom não se consegue ter opinião. Então isso é para análise das pessoas ao longo da vida. Mas eu aprendi uma coisa muito importante, e o Léo estava aqui a dizer, e apontou, basicamente tivemos a mesma percepção, mas eu tive no outro dia, no outro momento, né? Mas é a mesma percepção. E isso é para todos vocês, talvez.